Mais uma vez, bom dia, irmãos. Hoje nós traremos uma mensagem rápida, porque hoje é dia de Santa Ceia do Senhor. Então vamos a uma meditação rápida e hoje nós vamos falar da importância da obediência. A obediência é um princípio fundamental na vida cristã. Quando acatamos seus mandamentos, isso reflete diretamente em nosso relacionamento com Deus. Então vamos falar sobre a obediência, que é um princípio fundamental da vida cristã. Então a obediência, ela está relacionada diretamente a nós acatarmos os mandamentos de Deus. Então, quando nós acatamos esses mandamentos, colocamos esses mandamentos em prática, nós estamos sendo obedientes a esse Deus. E isso reflete diretamente em nosso relacionamento com Ele. A obediência à palavra de Deus, a obediência à família, a obediência à nossa liderança é essencial para o crescimento espiritual e desenvolvimento do cristão. Esta igreja é uma igreja que zela pela família. Então esta igreja coloca em primeiro lugar o nosso Deus, em segundo lugar a família, e em terceiro lugar vem a obra de Deus. Mas pastor, por que Deus está em primeiro lugar e a igreja está em terceiro lugar? Porque sem uma família funcional, não há igreja saudável. Sem uma família funcional, não há igreja saudável. E é por isso que nós colocamos Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar e a igreja em terceiro lugar. Então, quando nós acatamos os mandamentos de Deus, nós somos obedientes a Ele, nós estamos fazendo a sua vontade e automaticamente, muito obrigado, meu irmão, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então vamos lá. A obediência à palavra de Deus. Por favor, abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando nós acatamos essa palavra e nós somos cumpridores desta palavra, nós não estamos nos enganando, porque ali é bem claro: aquele que brinca de igreja, aquele que brinca de frequentar igreja, aquele que vem pelo oba-oba, pela amizade, pelo coleguismo, esse está se enganando a si mesmo. Né? Quantos escândalos nós vemos aí pela internet, pela mídia, de pessoas que frequentam igrejas, mas que lá fora têm um comportamento totalmente diferente. Pessoas que não acatam os mandamentos de Deus, são pessoas desobedientes e que em algum momento a verdadeira face daquela pessoa vem à tona. Por quê? Nós podemos utilizar máscaras por um determinado período de tempo, mas vai chegar um momento em que a nossa máscara cai
e será revelado quem nós verdadeiramente somos. Isso pode levar bastante tempo, mas uma hora acontecerá. Por quê? Porque a pessoa está se enganando. Olha só, ele diz aqui: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E às vezes a pessoa fala: não, mas eu frequento, tem culto no domingo de manhã, eu estou lá, no domingo à noite eu estou lá, na quarta-feira estou lá, se tiver culto das Déboras estou lá, todo culto que tiver na igreja eu estou lá. Mas ser somente ouvinte da palavra não transforma a nossa vida. E por quê? Porque quem é somente ouvinte não obedece. E sem obediência não há transformação. Tiago nos lembra que ouvir a palavra sem praticá-la é enganoso. É preciso aplicar seus ensinamentos em nossas vidas. Então nós precisamos ouvir e precisamos aplicar na nossa vida. É fácil? Não é fácil. É molezinha? Ah, pastor, é molezinha, eu ouvi a palavra, aí eu saio da igreja, aquela mensagem abençoada, eu saio revigorado, vou aplicar tudo que eu ouvi na minha vida, amanhã eu vou ser outra pessoa. Se alguém te falar isso, vai estar mentindo para você, porque não é fácil. Não é fácil nós aplicarmos tudo assim de uma hora para outra, mas através da nossa caminhada, e quando nós vamos aplicando a obediência na nossa vida, a nossa vida vai se transformando. E é por isso que tem pessoas que quando se convertem, elas mudam de uma hora para outra, e isso é espetacular, isso é maravilhoso. Mas tem outros que vão precisar passar por um processo, tem outros que vai levar algum tempo. Tem pessoas que se convertem e ainda fumam, tem pessoas que se convertem e ainda bebem, tem pessoas que se convertem e ainda usam drogas. Mas ao longo do tempo, ouvindo e praticando a palavra, Deus vai libertando gradativamente. Ah, pastor, mas comigo eu me converti num dia, no outro dia já não botei mais o cigarro na boca. Me converti num dia, no outro dia já não bebi. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso e transformador. Mas não é igual para todo mundo. Deus não trabalha ali dentro de uma caixinha. Cada um tem um processo, mas é preciso ouvir e praticar essa palavra para que a transformação ocorra. A palavra de Deus é como uma luz que ilumina nosso caminho, ajudando-nos a discernir entre o certo e o errado. Então a palavra de Deus, ela vem, ilumina nosso caminho, e nós vamos escolher a cada dia se nós vamos andar pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Quando obedecemos, não apenas demonstramos nossa fé, mas também experimentamos transformação e crescimento espiritual. Quando obedecemos, nós experimentamos transformação e crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Não é de uma hora para outra. Sabe, a gente não pode olhar o outro e querer medir o outro com a nossa régua. O que vale para nós, não vai valer para o outro. Não é porque você demorou a mudar o seu hábito que a outra pessoa vai demorar. E não é porque você mudou o seu hábito de um dia para o outro que a outra pessoa também vai mudar. É tudo de acordo com aquilo que a gente ouve, com aquilo que nós obedecemos e aquilo que nós colocamos em prática na nossa vida. Essa obediência nos aproxima do caráter de Cristo
permitindo que vivamos de maneira que glorifique a Deus. Então, quando nós alcançamos o caráter de Cristo, isso nos permite viver de uma forma que glorifique a Deus. Então, a gente precisa fazer uma reflexão na nossa vida, principalmente assim, convertido há muitos anos, assim que nem eu, lá de 2002, minha conversão. A gente precisa fazer uma reflexão na nossa vida. O nosso crescimento, como é que foi lá no começo? Ele foi constante? Você ia desenvolvendo a cada dia? E depois que passou um tempo, esse crescimento, aquele gráfico do crescimento, que você já viu no jornal, será que esse gráfico ele continuou subindo? Ou será que o gráfico da nossa vida espiritual ele estagnou? Ficou em linha reta? Então, a reflexão que a gente precisa fazer na nossa vida. O gráfico da nossa vida espiritual está estagnado? Ou a nossa vida espiritual continua subindo a cada dia, a cada dia, a cada dia? Eu sei, conversão lá em 2002. Quando a gente não toma cuidado, o gráfico ele vai permanecer estagnado. Só que o gráfico da nossa vida tem que ser igual uma escada. Sobe, pode dar uma paradinha, sobe de novo, uma paradinha, sobe de novo, e assim funciona. É preciso que a gente vigie se aquilo que nós estamos ouvindo está entrando no coração e se nós estamos praticando na nossa vida. Vamos lá, segundo. Obediência na família. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 6, versículo 1. Efésios, capítulo 6, versículo 1. Obediência na família. Diz assim em Efésios 6, 1. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, assim como nós precisamos ser obedientes ao nosso Deus, nós precisamos ser obedientes na família também. E hoje em dia, a gente vive com a geração Z, a tão falada geração Z. Eles acham que sabe tudo. Era para ser a geração extraordinária. Era para ser a geração que ia saber tudo. Mas é uma geração que não está sabendo nada. Pessoal mais velho aí, lembra como a gente estudava? Era aquela sala de aula, só caderno, cara da professora e quadro. Era assim que a gente estudava. Caderno, cara da professora, quadro. As informações que chegavam para a gente é o que estava lá no quadro e o que a professora falava. Mal, tinha uma bibliotecazinha ali da escola, mais ou menos. Aqui na igreja tinha uma biblioteca grande também, que a gente pesquisava. Mas hoje em dia, tem informação em tudo quanto é lugar. Você tem o Google, você tem o YouTube, você tem inteligência artificial, mas esta geração que não sabe nada, acha que sabe muito. Porque eles não querem pesquisar, eles não querem aprender, eles só querem saber da rede social, do TikTok. E aí, quando os pais, que geralmente vai ser da minha geração, os pais dessa garotada aí vai ser da minha geração, os cinquentões, chegam para dar uma orientação, um conselho, o que vai falar? Ô velharia, tu não sabe de nada. Na tua época nem existia internet.
Você não tinha nem smartphone, velharia. Como é que tu quer mandar em mim agora? Eu sei, você não sabe nem ligar o computador. O computador dá um problema aqui, você não sabe, você tem que esperar eu chegar em casa para resolver. Teu celular, quando entra lá uma tecla para atualizar, a tela fica girando o tempo todo lá e você nem sabe o que faz. Como é que você quer me dar conselho se você não sabe nada? Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Os mais velhos têm a sabedoria de vida. Podem não entender de tecnologia, mas conhecem muito bem a vida, conhecem muito bem as pessoas. Quando seu pai falar com você, não anda com aquela pessoa porque não vale nada, dá atenção para o seu pai e para a sua mãe, porque eles não conhecem de tecnologia, mas de gente eles conhecem muito bem. Do comportamento humano eles conhecem muito bem. Então obedeça a seus pais, porque obedecer não está necessariamente ligado a gostar disso. É interessante, não é? Eu lembro que às vezes eu obedecia a minha mãe, mas não necessariamente gostava do que ela estava falando, porque obedecer não está ligado a você gostar daquele ensinamento. É assim na palavra de Deus também. E tem tanta gente desviando hoje em dia dos ensinamentos da palavra. Não, esse trecho aqui, não. Esse trecho aqui eu não gosto. Então, se eu não gosto, eu não vou obedecer. Esse conselho do meu pai e da minha mãe ali, eu não gosto. Então, se eu não gosto, eu não vou obedecer, está errado. Obedeçam aos seus pais no Senhor, porque eles têm o conhecimento. A geração que veio antes sabe muita coisa. A geração que já está vivendo, como eu estou, há 50 anos nessa terra, sabe muita coisa. Pode não saber de tecnologia. Eu entendo um pouquinho de tecnologia, mas mesmo assim, de vez em quando eu passo uma vergonha. Eu fui lá no cinema, já tinha um tempo que eu não ia no cinema, levei meus filhos. Cheguei lá, não sabia comprar o ingresso lá na máquina. Aí um garoto assim dos 16, 17 anos do meu lado assim, essa velharia não deve estar sabendo nada. Tio, quer uma ajuda aí, tio? Eu falei, aceito sim. Foi lá e me ajudou a comprar o ingresso na máquina. E é assim que funciona. É um ajudando o outro. Mas a gente precisa entender que a geração que veio antes tem conhecimento sim. Que a geração que veio antes conhece muita coisa. Colossenses 3:20, por favor. Diz assim: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. De novo, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. E a palavra de Deus está falando, é o pastor Robson não. O pastor Robson está mandando obedecer os coroa. Não, é a palavra de Deus que está dizendo, obedecei, mesmo que você não goste. Obedecer não está ligado ao seu sentimento de gostar daquilo ou não. É assim que Deus trata conosco. Tem muita coisa que a gente não quer fazer, mas se nós fizermos, vai ser bom para a gente. Então, quando seus pais falarem com vocês, obedeçam. Efésios 5:22, por favor. Outra coisa interessante que tem acontecido hoje em dia. Efésios 5:22. Diz assim: vós mulheres,
sujeitai-vos a vosso próprio marido, como ao Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso próprio marido, como ao Senhor. Da mesma forma que os jovens têm sido influenciados pela mídia. Eu sei que agora um montão de gente vai fazer careta aí para mim. As mulheres também têm sido influenciadas pelo feminismo, por esta cultura que está aí, mais fortemente desde os anos 60, que começou lá nos anos 60 com a queima dos sutiãs em praça pública, demonstrando que as mulheres, a partir daquele momento, são livres. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. As mulheres precisam se sujeitar a seus maridos. Mas o que a mídia tem falado? O que a mídia tem pregado? Não, a mulher ela tem que ser igual ao homem. Ah, pastor, você está dizendo que a mulher não é igual ao homem, pastor? Que absurdo é esse? Sim, a mulher é igual ao homem, todos nós somos iguais perante Deus. Mas biologicamente, fisiologicamente, a mulher não é igual ao homem. É o que nós temos visto aí. Vocês acham correto um homem vestido de mulher praticar esportes junto com uma mulher biológica? Vocês acham correto isso? Não é correto. Com certeza ele vai ter uma superioridade, porque desde que ele começou ali na puberdade a receber testosterona no corpo dele e desenvolveu musculatura que é totalmente diferente da musculatura da mulher. Então, homens e mulheres não são iguais. E a palavra diz aqui: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso próprio marido como ao Senhor. E a gente entra naquela situação de novo. A cultura tem ensinado, e muitas vezes tem acontecido, que as mulheres estão mandando nos seus maridos. E às vezes a gente vê um desenho na televisão, né? Eu lembro do desenho do Pica-Pau que tinha antigamente, o marido lá, lerdão, sentado no sofá, e a mulher mandando em tudo. Era uma situação disfuncional também. Então, nós homens temos que nos colocar no nosso lugar para que a mulher não assuma o lugar do homem, que é uma situação disfuncional. E o sujeitai-vos ali. A mulher tem que gostar disso? Também não tem, meus irmãos. É aquela situação da palavra. Mas o homem é o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Ou você vai ignorar isso, vai entrar naquela situação: ah, não, nesse aí eu não concordo, então deixa de lado, essa aí eu não vou obedecer, não. Aqui em casa não tem esse negócio do homem ser o cabeça e eu ser abaixo dele, ou tá do lado, ou tá na mesma missão, porque submissão é estar na mesma missão, não. Aqui é um do lado do outro. Mulheres, submetei-vos a vossos maridos. Obediência, a palavra de Deus. Estou falando para você obedecer seu marido em tudo, não. Porque dentro de um relacionamento, a gente chega num acordo. É na conversa, é na tolerância. Mas quem é o cabeça do lar é o marido. Você imagina só a situação. A mulher teve um filho, aí fala para o marido: marido, olha só, eu sei que a situação aqui em casa vai apertar, mas eu estou sentindo no coração de ficar 1 ano sem trabalhar, pelo menos 1 ano, para cuidar do nosso filho.
O marido vai falar, claro, prioridade para cuidar da criança. Agora, se o marido chega para a mulher e fala, mulher, eu já estou sem férias já há uns 10 anos, estou muito cansado, vou tirar 1 ano de descanso em casa. Não entra nem na minha cabeça um negócio desse. Está entendendo? A diferença do homem para a mulher. Então nós precisamos nos atentar a essas situações, porque lá na novela, lá no filme, lá na internet, lá na rede social, estão distorcendo tudo e não querem que você obedeça a palavra de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso próprio marido, como ao Senhor. Está escrito aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 22. A obediência dentro da família estabelece um ambiente de respeito e amor. Quando os filhos obedecem aos pais, fortalecem os laços familiares. A obediência ao marido é uma expressão de respeito e apoio dentro do contexto familiar. E isso aqui eu vou só citar. Em Efésios 5, 23 diz assim, diz que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Essa obediência não é uma questão de opressão, mas sim de um relacionamento que reflete o amor de Deus, onde ambos os cônjuges trabalham juntos em amor e entendimento. Não é uma questão de opressão, mas sim um relacionamento que reflete o amor de Deus, onde ambos os cônjuges trabalham juntos em amor e entendimento. Simples assim. Onde há amor e entendimento, há uma família funcional. Onde há obediência à palavra de Deus, há uma família funcional. Vamos avançar, porque hoje tem ceia. Obediência à liderança. Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17, por favor. Hebreus 13, 17. Diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como quem há de prestar contas. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como quem há de prestar contas. Então nós precisamos obedecer a nossa liderança, porque a autoridade do pastor, a autoridade da liderança, a autoridade dos diáconos, ela foi dada por Deus. E diz ali o texto, eles zelam por vossas almas, como quem irá prestar contas. Prestar contas a quem? Prestar contas a Deus. Então, toda a liderança que é dada por Deus vai prestar contas a Deus. Então, nós precisamos orar pela nossa liderança, nós precisamos orar pelos nossos diáconos, nós precisamos orar pelos nossos pastores, porque foram lideranças instituídas por Deus, que zelam por nossas almas a cada dia. Irmãos, vocês não imaginam como é importante orar pela nossa liderança. É muito importante, irmãos. Nós precisamos da oração de vocês.
A nossa família precisa da oração de vocês. Porque a função do nosso pastor presidente também é uma função difícil, né? Tem muita gente que acha que a função do pastor é só vir aqui à frente e pregar, né? O pastor Robson, ele vai lá e prega, legal. Eu não sou pastor presidente, mas o pastor presidente, ele tem inúmeras atividades que você nem imagina. Então nós precisamos orar pelos nossos pastores, pelo pastor Cláudio Santana, pelo pastor Cláudio Augusto, que são os dois que estão à frente dessa igreja. E olha que eu sei, hein? Eu já falei aqui, minha conversão foi em 2002. E 2002 para frente, só coisa complicada dentro do seio da igreja de Cristo aqui na terra. O pessoal mais antigo lembra, eu sempre falo aqui, aquele negócio de G12 que veio da Colômbia, que entrou dentro das igrejas e desgraçou um montão de igreja tradicional. E a cada ano surge uma coisa nova. Pastor Cláudio Santana, de vez em quando, fala aqui, eu nem lembrava dessa, mas da época do dente de ouro, que as pessoas iam para a igreja, aí vinha um sujeito, orava, e o outro dizia que saía com dente de ouro de dentro da igreja. Cada dia tem uma invenção nova. Hoje em dia tem a igreja preta, que eu tenho certeza que vai ser uma modinha que vai passar. Mas tem tanta gente pressionando para botar a igreja preta. Pastor, a gente tem que pintar a igreja, a gente podia pintar aquele fundo lá todo de preto, né, pastor? Todas as igrejas grandes agora estão utilizando a parede preta e a nossa igreja está ficando para trás. Quando eu vim para cá, eu já falei isso para o pastor, já falei isso aqui em várias mensagens. Eu glorifico a Deus porque esta igreja se manteve fiel à palavra de Deus e ficou longe de modismos nesses 23 anos, pelo menos, da minha conversão. E eu sei que foi um período difícil dentro da igreja, porque antes eu não sabia de nada, estava lá no mundão, não sabia do que se passava dentro da igreja de Cristo aqui na terra. Mas de 2002 para frente, eu acompanhei um monte de treco que inventaram. É regressão espiritual, é voltar para o ventre materno, tudo isso dentro da igreja. É pedir perdão para os antepassados. Então nós precisamos orar e glorificar a Deus pela liderança dessa igreja. Pastor Cláudio Augusto, que está aqui já há 40 anos, né, pastor? 40 anos. Pastor Cláudio Santana, que está aqui desde 2002, não é isso? Desde 2002. Vamos orar por esta igreja, pela liderança, porque essa igreja tem se mantido fiel aos preceitos cristãos, à palavra de Deus nesses 22 anos. Atos 20 e 28. Quase terminando. Atos 20, 28. Olha só a palavra de Deus para as lideranças. Tende cuidado de vós e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus. Tende cuidado de vós e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus. Então é o Espírito Santo que constituiu para apacentar a igreja, que não é do pastor, não é do pastor vice-presidente, não é do pastor auxiliar, é a igreja de Deus. A liderança foi constituída pelo Espírito Santo de Deus para cuidar da igreja de Deus.
Então vamos orar pela nossa liderança. Vamos cuidar da nossa liderança. Olha, o pastor tem tanta coisa para fazer. Eu tenho certeza que vem gente para falar de mexerico com ele. Ah, mas a irmã Cotinha, tem irmã Cotinha aqui não, né? Ah, mas a irmã Cotinha está falando disso, fiquei sabendo que ela estava lá na cantina falando de mim para tia Lalá. Isso é coisa para você apurrinhar o pastor? Isso é apurrinhar, que não é nada importante. É algo que se resolve sem comunicar ao pastor. E cada coisinha insignificante que as pessoas buscam o pastor para tentar resolver, problemas insignificantes, coisas que não são relevantes, e o pastor tem tanta coisa para fazer na igreja, tanta atividade, tanta ovelha para cuidar, e ele se importa com as pessoas. Há algum tempo atrás, eu dei uma ideia para o pastor, da gente criar um grupo de Ezequias. O que é Ezequias? É aquele pessoal que faz enterro, porque eu sei que às vezes ele fica sobrecarregado. Já teve situações dele estar longe, que nem está agora. Pastor Cláudio Augusto estava trabalhando, eu estava trabalhando, pastor Jorge estava trabalhando, e a liderança não conseguiu fazer o enterro. Acho que foi o irmão Simarley, né? Acho que seu pai, né? Pai do irmão Simarley. Então eu dei a ideia, foi seu pai? Não, o irmão Simarley que foi fazer, né? Irmão Simarley que foi fazer. Eu dei a ideia para o pastor de fazer esse grupo de Ezequias, mas eu senti que ele tem no coração dele que ele mesmo tem que estar presente nesse momento tão doloroso, sempre que possível. Então, irmãos, vamos orar pela nossa liderança, vamos orar pelos nossos pastores. Só mais um slide para a gente encerrar. Eu acho que eu já até passei do tempo. A obediência à liderança da igreja é uma maneira de reconhecer a autoridade que Deus estabeleceu para guiar o seu povo. Os líderes, como pastores e bispos, têm a responsabilidade de cuidar das almas dos membros da igreja, prestar contas a Deus com suas ações. Quando nos sujeitamos a essa liderança, estamos promovendo a unidade e a paz dentro da igreja. A obediência à liderança espiritual também nos protege de decisões impulsivas e nos posiciona para receber a orientação e sabedoria. É um ato de confiança em Deus que usa esses líderes para nos guiar em nossa jornada de fé. É como o pastor fala sempre, né? Nós precisamos ser ensináveis. Nos posiciona para receber orientação e sabedoria, mas só quando nós somos obedientes. Ele sempre fala aqui também. O alfabeto do crente é obedecer. Precisamos obedecer a palavra de Deus, precisamos obedecer a nossa liderança na família e precisamos obedecer a nossa liderança na igreja. Amém? Então curva a sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecemos porque estamos na sua casa para louvar e engrandecer o teu nome, para te bendizer. Senhor, muito obrigado por mais esse dia. E que mais tarde, Senhor, possamos voltar com o Senhor nos guardando e nos livrando, Pai. Pai, te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém.